Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Mais um vídeo história, né? Esse é uma F, tempo que eu não fazia F, né? Aforismo filosófico de anime. Peguei uma frase aí aleatória de um anime que eu tava vendo. O anime não é tão bom, na verdade o anime é meio besta. Mas a frase é longa e dá pra conversar sobre ela, uma frase bastante conteudista, por assim dizer. E, bem, mas pra passar o tempo, né, pra não andar o canal, né. Então, de vez em quando um AF, de vez em quando um NM, de vez em quando aí sem debate, filosofia viva, filosofia marginal e vou empurrando as pontas aí durante o ano que não tá dando pra fazer vídeo, né. É até engraçado, o canal ele tem mais desinscritos nessas últimas semanas do que inscritos, né. Por falta de movimento também, por falta de qualidade, né, porque o canal é bem, sabe, né, faço como hobby, né, então não é um canal estruturado ou que visa crescer, né. Mas de todo modo, tamo aí, né, como o nosso hobby infinito, nosso, sei lá, sexto, sétimo ano de canal já, nem lembro. Falando sobre anime na vez, falando sobre frase na vez e debatendo um pouco algumas coisas. Antes de começar o vídeo, eu vou gravar a tela pra vocês. Eu vou direto aqui. Esse aqui é o personagem protagonista, tá? De costas. Que é o próprio Shugenji. Eu não sei a pronúncia. Shugenji. Shugenji Sensei. É o nome do cara, né? O cara é o protagonista, o cara é o nosso, sei lá, resolvedor de dilemas, de mistérios. E ele observa cerejeiras. É uma foto bem pontual sobre esse protagonista, né? E é uma imagem muito boa, na verdade, de se pegar. Ele fala uma frase gigantesca, o tal do Shugenji Akihito, né? No primeiro episódio. A introdução é como se fosse toda a lógica do anime posta em um parágrafo gigante. É a moral da história, por assim dizer, né, do anime. Claro que o anime é fraco, né? Lendário nem nada. Eu queria animes mais interessantes essa temporada. Tem animes bons, muito bons. Muito, muito bons mesmo, assim, geniais, mas esse aqui não é um deles. Tá? Esse aqui é só um anime básico, padrão, que eu tô vendo por bem besta. Não devia nem tá vendo, devia ter dropado, na verdade. Mas tô vendo. Então a frase é legal. Legal até certo ponto. O anime, enfim, é o Shugenji Sensei Mononoke Koujiroku Sensei ga Nazou wo Rodoite Shimau Kara. Eu não sei como é que traduz isso, mas a frase é a seguinte. O cérebro processa as informações coletadas, botam lá aqui, pelos olhos e ouvidos, e as apresenta no âmbito da consciência. Mas o cérebro de um ser humano é complicado. Ele não é apenas descuidado, mas também tem muito orgulho, então não admite quando não sabe de algo. Quando isso acontece, o cérebro tenta se convencer montando um cenário plausível para a pessoa em questão com base no que já está ou que já é conhecido. Durante esse processo, tendemos a ignorar a precisão. Inconscientemente construímos uma narrativa baseada em crenças e tradições comuns, que se alinham com o que a pessoa em questão deseja ver, acreditar e achar mais lógico. Coisas misteriosas que são difíceis de entender e para as quais ninguém tem uma resposta serão vistas como atos de seres que não existem nesse mundo. Então a primeira coisa que você pode fazer quando vê um monstro é se perguntar: esse monstro é realmente o resultado de uma projeção da realidade? Isso mesmo. Não há coisas misteriosas neste mundo. É uma negação. Não há coisas misteriosas neste mundo. Essa é o mote, né, a moral da história do anime inteiro, né, o anime como um todo. É um anime que diz que existe apenas o que pode ser percebido, né, racionalizado, de algum modo compreendido como tátil,
fixo ou real de fato, né? É um anime realista, onde tudo aquilo que é, de algum modo, compreendido na realidade é a própria realidade, tá? Não é um anime idealista, ele visa a realidade mais crua e nua, por dizer. E a frase dele é gigante, assim, você pode entender ela com etapas, né? Vai estar na descrição, né, inteira, porque ela é gigantesca, esse mote de debate. Mas pensa do seguinte modo, vamos pensar coletivamente em voz alta. Coletivamente, no caso, eu aqui falando pra parede, mas se você quiser embarcar no navio aqui da reflexão, bem-vindo, né? Então o cérebro, né, essa massa orgânica ou massa de elementos, como posso dizer, sistema nervoso central, né, elementos de concepção e percepção do que é o mundo, a realidade, é uma massa de informações. Ela é as informações, ela processa informações e as informações definem tudo que ela pode descrever no mundo. As informações são coletadas, obviamente, pelo corpo, né? O corpo é um periférico, né? Um periférico orgânico também, uma extensão do cérebro, onde o cérebro vai cooptar é péssimo, computar a gama de informações coletadas. As informações jamais são precisas, jamais são corretas, jamais são completas. As informações são apenas delírios. Elas são apenas fragmentos. Quando eu falo fragmento de verdade. Toda a informação que o corpo capta é simplesmente 0,01%. Não é nada comparado com a completude, com a máxima quantidade de informação que tem ao redor. A gente literalmente preenche lacuna e delira, ou divaga, ou alucina o tempo inteiro. Estar consciente é estar alucinando. Ponto final. Então, olhos, ouvidos, o que apresenta-se em âmbito da consciência é uma teoria da realidade. Não é a realidade. A realidade nunca vai ser sequer, sei lá, concebida ou presenciada pela organicidade do corpo ou do cérebro, tá? Sempre uma tentativa que jamais será completa. E mesmo que você fosse Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ainda seria passiva de dúvida se a realidade que você, de algum modo, apresenta, manifesta, desdobra, é ou não realidade total. Porque onisciência, onipresença e onipotência é uma coisa em debate também. Não sabemos se o infinito é infinito ou se ele é finito. Não sabemos se é possível definir, delimitar esse tipo de abordagem divina. É apenas uma palavra, como tantas outras, que a gente usa para descrever o mundo, a realidade e a própria existência. De todo modo, o cérebro, né, que de acordo com a frase, apresenta-se no âmbito da consciência, mas o cérebro de um ser humano é complicado. Complicado em que sentido? No sentido de que ele mesmo nem sequer sabe o que ele é. Ele alucina o que ele é, ele delira cognição, ele delira razão, ele delira verdades. Ele delira racionalidades explicativas que tentam e tendem a materializar o que você entende por tudo, né, que está ao redor, incluindo você mesmo, né? Ele não é apenas descuidado, ele não tem como ser cuidadoso, ele é uma força de resposta, ele é um âmbito de inputs, né? Ele é um receptáculo de energia, né? E, obviamente, além de energia recebida, é energia propagada, né? Mas também tem muito orgulho, essa é a graça do negócio. O cérebro, ele é não apenas uma massa simples e limitada de realidade, que computa informações. Ele é descuidado, ele é simples no sentido mais medíocre possível, tá? Ele é básico, não tem nada de especial, nem mesmo sendo um cérebro humano. Ele é simplesmente padrão. Não somos nada demais ou um grão a mais de areia do que qualquer outro grão de areia no deserto da realidade. Não somos nenhuma bolacha a mais no pacote. Somos banais e conscientes. E esse cérebro complicado e, por sua vez, tolo e descuidado, é orgulhoso. O orgulho é o ego, tá? O orgulho é a própria cognição, é a própria identidade, é a própria afirmação de realidade. E esse orgulho não admite
quando não sabe de algo. É um cérebro que, como eu falei, delira, alucina, miragem. Miragem é o termo, ele constrói o mundo, ele constrói a materialidade, ele constrói a sensação, ele constrói o que você entende por tato, por olfato, por visão, por audição, por sentidos, por possibilidades de interação. A gente está construindo e sendo o mundo, e sendo a realidade, e expressando a realidade porque a gente é ela como um todo, né? Tem parte, que é o todo. E essa não admissão de fronteira, ou melhor, não admissão de ausência de fronteira, essa tendência a se isolar em uma identidade arbitrária, imaginativa, delirante, que não admite jamais sua impotência, né? Sua incapacidade, que não admite sua efemeridade, que não admite sua atemporalidade, porque não tem tempo na prática, né? O tempo é a abstração da consciência, né? Não é uma coisa real. Ou o espaço também é uma abstração da consciência, não é uma coisa real. As cores, a memória, as lembranças, o significado. Tudo isso, no sentido existencial, é só um estalar de dedos infinito. Tá? Mas a gente precisa dessa abstração paranoica, que admite apenas que não aceita o não preenchimento. E preenche paranoicamente o tempo inteiro. E pensa que preenche com inteligência, com conhecimento, com sensibilidade, com realidade. Então o cérebro não admite a ignorância. Jamais. Né? Quando isso acontece, o cérebro tenta se convencer, montado em um cenário plausível, que a pessoa em questão, você, eu, todos, com base no que já é conhecido. E o que já é conhecido é muito complexo de saber. Porque o que é conhecido? Essa questão do que já é conhecido é uma incógnita. Nem sabemos o que já conhecemos, muito menos o que conheceremos, muito menos o que estamos conhecendo agora. Então, quando acontece do cérebro se convencer, né, se alucinar, entrar em devaneio, né, em sonho lúcido, por assim dizer, montado ou dançando numa ilusão completa de cenário plausível. Esse cenário em questão é o quê? É o que você entende por toda a linguagem possível, para descrever toda a realidade possível, do conhecido possível, que não é sequer um 0,0001% da realidade. Claro que aí você vai ter todo o conhecimento humano nesse 0,001%. E claro que você não vai saber que esse 0,0101% é isso, em quantidade, em qualidade, em amplitude. Você nunca sabe. A regra da existência é a ignorância. E a ignorância é a completude da existência. E o delírio sobre toda a existência em conhecimento é o sonho que todos sonham. Isso é o que podemos fazer, por assim dizer. Mas durante esse processo, né, dessa alucinação constante, tendemos a ignorar a precisão, porque a precisão é simplesmente uma palavra que não faz sentido nenhum. Né? Precisão cognitiva, precisão de consciência, precisão de identidade, precisão de conceito é simplesmente o absurdo sendo absurdo. É o arbitrário sendo arbitrário. É a existência sendo existência. Precisão é o contrassenso mais imbecil possível de realidade. Não tem realidade parecida. Não dá para saber a distância, não dá para saber o tempo, não dá para medir o quanto você existe, aonde você existe, por que você existe. Não dá para responder perguntas que jamais foram feitas e que, se forem feitas, não podem ser respondidas. Esse é o grau de desespero da existência em geral, né? Mas a gente não pode nem pensar em desespero, porque o desespero sequer é conceituável. Então esse processo de imprecisão constante, de inconsciente construído numa narrativa baseada numa crença de tradições comuns, baseada na fé, baseado num delírio, baseado numa tentativa, baseado num corpo de tentativa, baseado numa mentalidade de tentativa, baseado numa consciência de tentativa, que é o quê? Tradições comuns. Tradições comuns é o quê? Eu não sei, você pode existir na sociedade, você pode existir na natureza, você pode existir além da natureza, você pode existir
Na divindade você pode existir aonde você achar que existe. Mas você vai ter uma base de sustentação arbitrária, obviamente, e comum. Comum ao quê? Comum a toda existência, onde você pertence e da qual você se expressa. E você expressa a existência. Essas tradições comuns que se alinham com o que a pessoa em questão deseja ver. Você enxerga o que é possível e o que deseja. Você enxerga o que acredita e o que consegue. E você acha mais lógico, porque a lógica é simplesmente tudo aquilo que pode ser perceptível. Tá? Toda a lógica da existência é a própria existência. É muito budista isso, ou existencialista, ou nihilista. Alguns vão falar fatalista, outros vão falar, sei lá, solipsista, não sei. Palavras ao vento, né? Mas a moral da história dessa grande frase, longa frase, é: coisas misteriosas são difíceis de entender e para as quais ninguém tem uma resposta. E para mim, na minha concepção, tudo é misterioso. Tudo é um mistério. Nada é plenamente descrito ou apreendido, né? Mas é uma coisa minha, uma concepção particular. Mas a graça aqui, no caso de sincronizar com o mundo da fantasia, o mundo da ficção, né? Coisas misteriosas que são difíceis de entender e para as quais ninguém tem uma resposta serão vistas como atos de seres que não existem nesse mundo. A lógica que é você preencher a lacuna com respostas. Respostas essas que são respostas mitológicas. Mitológicas que dão respostas de tentativa para responder à magia. E a tentativa aqui é, segundo o anime, entidades sobrenaturais, yokais, demônios. No caso da mitologia grega, deuses, ou forças naturais. No caso da ciência, explicações matemáticas. No caso da divindade, explicações divinas. Qualquer que você aceite ou construa na relação com a existência. Então, todo lastro de realidade que você vai ter é uma tentativa efêmera e descartável, né? No sentido de não é descartável no sentido negativo, tá? É descartável no sentido de que não tem peso, tá? Não tem profundidade. Mas esses seres que preenchem o nosso mundo da imaginação, da criatividade, onde as respostas tropeçam sobre os próprios pés, onde o entendimento tropeça sobre as próprias tentativas constantes e delirantes e asfixiantes de busca por realidade, né? Esses seres que existem no mundo da fantasia, da cognição, né? Então a primeira coisa, segundo a frase, que você pode fazer quando vê um monstro, no caso uma ilusão, um delírio, uma resposta aleatória e arbitrária, irracional, né? Que busca preencher a lacuna com imaginação, a pergunta que você faz é: esse monstro é realmente o resultado de uma projeção da realidade? Ele é de fato matéria? Ele é de fato tátil? Ele é de fato apreensível? Ele é de fato compreensível? Ele faz sentido? Essa é a moral da história. E segundo o Genji, tem a pronúncia disso? Isso mesmo, fala ele concluindo. Não há coisas misteriosas neste mundo. Ele é um cético, ele é um racionalista, ele é um cientista, né? Um pensador racional, um pensador crítico. Para ele, mistério é só a fraqueza da mente em compreender a pureza da realidade em sua completude, né? Quando você para e pensa, quando você para e analisa, quando você para e raciocina, tudo aquilo que é véu, ignorância, se torna luz, se torna de algum modo esclarecimento, se torna de algum modo a ausência de mistério, a ausência completa de imaginação ou criatividade, e pode ser de algum modo descritível, descrito, né? Pode ser de algum modo conhecível, apreensível, pode ser de algum modo a realidade.
Essa é a frase do nosso sensei, para não falar o nome dele que é difícil demais. Uma frase gigante, gigante, de várias e várias linhas, mas que, em moral da história e em desfecho, não é tão complexa, não é tão nebulosa, mas é bastante intensa e é bastante instigante. É claro que a prosa desses 20 minutos de AF, que eu elaborei aqui por autoentretenimento, por reflexões ecoadas na parede, na minha própria voz que é apreendida pelo meu ouvido, pela minha cognição, e me diz a mim mesmo que eu estou pronunciando palavras através dessa existência, né, dessa reflexão em voz alta. Para mim é interessante, porque são 20 minutos de elaboração cética, no meu caso, né? Cética no sentido de abstenção de verdades. Abstenção de afirmação de verdades, no caso, né? Mas entretenimento sobre uma existência infinita. Uma existência que, de acordo com o professor aqui, com o sensei, é simplesmente tediosa e imediata. A existência simplesmente é o que ela é. Não tem nada de misterioso. Ele faz isso o anime inteiro. Em episódio a episódio, evento a evento, cenário a cenário. Mas, de acordo com a minha perspectiva, o mistério é insolúvel. É irresolvível porque o antropomorfismo, né, o antropocentrismo, né, da nossa perspectiva humana e apenas humana, sempre vai ser isso, apenas e apenas frágil, tá? Em tese é isso. Obrigado pela presença, pessoas. Desculpa qualquer coisa. Não foi uma frase muito... Quer dizer, não foi uma frase... É uma frase longa, mas não é uma frase que eu demorei pra debater. Pensando bem longa, né? Uma prosa mais encadeada de fluxo de pensamento. E termino por aqui. Grato pela presença. Espero que não tenha sido chato. E até a próxima, num AF aí de anime ou outros vídeos esporádicos. Necessários para mim manter a minha jornada de roteiro da vida, né? Vida mediada por expressividade no eco da própria existência, no vazio do próprio quarto, na alma que definha a cada respiração. Então até a próxima. Falou, galera. Se vê. Obrigadão.